the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other. But you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes, web espectadores. Me chamo Cristiane Medeiros, sou advogada. Hoje iremos apresentar o 10º episódio do nosso podcast jurídico. O mundo jurídico como você nunca viu. Boa noite, galera. E mais uma vez estou aqui para lhe pedir que faça sua inscrição no nosso canal se você ainda não é inscrito, né? E eu acredito que vocês estão se perguntando, mas para que se inscrever nesse canal? Por que eu devo fazer a inscrição nesse canal? Doutores, Cristiane, John Kennedy, vocês têm essa resposta? A inscrição no canal é importante para que possamos ter mais visibilidade, possamos ter um resultado melhor junto à comunidade em geral. Além de você estar tendo acesso a vários conteúdos jurídicos de alta qualidade. É isso mesmo. Se vocês estão procurando conhecimento, estão procurando ficar atualizados sobre os seus direitos, esse é o canal ideal, esse é o podcast certo. Porque toda semana, às quinta-feiras, nós aqui estamos com convidados excelentes, com bagagem grande, gigantesca de conhecimento e que sempre aceitam compartilhar com vocês. Então, por isso, faça a sua inscrição no nosso canal e siga nossas redes sociais. E para você que já é inscrito, não esqueça de colocar o sininho das notificações, para quando o novo vídeo for ao ar, você ser notificado. E na descrição desse episódio, aí, na descrição do vídeo, deixamos aí um link para o nosso Instagram e um link para o nosso Facebook e também um link desse vídeo, desse episódio específico, para que vocês compartilhem com a galera aí bastante, viu? Chega de enrolação, vamos agora apresentar a nossa convidada de hoje. Pois boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos nesta noite para trazer informações de qualidade para todos que estão nos ouvindo. Temos a grata satisfação de receber hoje a doutora Cristiane Nunes, analista judicial do Tribunal de Justiça do Piauí, mediadora judicial e conciliadora e secretária da Sejusc de Piripiri. Boa noite, doutora. Muito obrigado por estar conosco aqui essa noite, com o objetivo de levar aos nossos ouvintes e web espectadores informação de qualidade, para que todos possam, com essas informações, fazer valer os seus direitos. Muito boa noite. A palavra da senhora. Muito boa noite, doutores Felipe, Cristiane, doutor John Kennedy e, claro, né, o público, espectadores, enfim, todo o pessoal aí que está aí acompanhando o canal, né, que está aqui hoje acompanhando esse episódio em busca de conhecimento, em busca, seja vocês, né, estudantes do mundo jurídico, sejam pessoas que na realidade querem conhecer mais, entender mais, assim, é uma grata satisfação estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite, a gente falar um pouquinho desse mundo, né, que é a atividade do Sejusc, a questão da mediação, enfim, gestão de conflitos como um todo, e só tenho a agradecer, né, por a gente estar aqui hoje, nesse momento, nessa noite maravilhosa, compartilhando com vocês um pouquinho da nossa experiência. E é isso, né? E vamos lá. Pois bem, vamos lá. Doutora Cristiane, nos diga quem é o usuário preferencial do Sejusc? Quem é que deve se beneficiar do Sejusc? Eu diria que, na realidade, o jurisdicionado como um todo, quando eu falo jurisdicionado, eu quero dizer toda aquela população que, de alguma forma, ela chega, né, com uma contenda, com uma reclamação, com um conflito para resolver. E, da mesma forma,
profissional do direito como um todo. Por quê? Isso a gente vai conseguir explicar um pouquinho mais adiante, mas assim, no primeiro momento, claro, a gente tem aquela pessoa que tem aquele conflito, aquele cidadão, que seja um conflito de direito consumidor, seja um conflito de direito civil como um todo, conflito de direito de família, que é muito comum, né? Mas a gente tem também, paralelamente a isso, independente de aquela pessoa estar vivenciando aquela situação como um todo, a gente tem aquele operador do direito que também pode sim se beneficiar, né, do serviço ofertado pelo Sejusc e de uma forma também não direta, mas que toda a população que precisa daquele serviço oferecido pelo judiciário e que também precisa, de uma forma geral, fazer uso do que eu agora aqui é a minha visão, assim, considero como uma nova versão, uma nova visão do direito de acesso à justiça, né? Certo. Porque a partir do momento em que eu consigo resolver, não só no Sejusc, não só ali no ambiente do judiciário, mas que eu consigo resolver um determinado conflito sem necessariamente ter aquele ajuizamento de uma ação, daquele processo que às vezes dura anos, né? Alguns até décadas, vocês sabem disso, né, os doutores. Mas assim, de uma forma geral, eu estou beneficiando de forma indireta aquelas outras contendas, aquelas outras reclamações, aqueles outros processos que realmente necessitam de uma instrução, necessitam de um procedimento, de um processo que tem um rito específico, né? E aí a gente vai desafogando a estrutura do judiciário. Essa é só uma das visões. Nós teremos outros também que a gente quer também ir conversando com vocês, né? Claro, no decorrer aí da nossa conversa, mas a gente tem como a questão da própria gestão adequada de conflitos, que a partir do momento que eu consigo gerenciar isso e que eu não judicializo, né, não é só a população em si que eu vou estar desafogando, mas aí eu vou ter uma resolução maior, eu vou ter às vezes um resultado mais satisfatório. Então assim, o público do Sejusc, no primeiro momento, a gente poderia falar no jurisdicionado e no operador do direito. Quando eu falo operador, mais especificamente, eu me refiro inclusive ao advogado, claro, né? Mas de uma forma mais ampla, a gente tem uma imensidão, na realidade, né? Uma variedade de pessoas, de cidadãos, de profissionais que se beneficiam com os serviços ofertados, não só pelo Sejusc, mas pela gestão adequada de conflitos como um todo. Agora, doutora, salvo engano, e a senhora pode me corrigir se eu estiver errado, o Sejusc ele foi criado através de uma resolução em 2015, não, salvo engano, se eu estiver errado, a senhora pode me corrigir, em 2015 pelo CNJ, e que hoje tem status de lei, porque também está previsto no Código de Processo Civil, né? Então, antes de tudo, né, a gente tem que saber o que é o Sejusc, né? Qual o seu conceito de Sejusc? Para que ele foi criado? Perfeito, doutor. Assim, a resolução, na realidade, né, ela foi de 2010, né? Que é a resolução 125. Naquela época, salvo engano, a partir de 2008, houve uma mudança, né? Inclusive encabeçada pela ministra, na época, que era presidente do STF, Ellen Grace, né? Inclusive tentando dar um impacto maior. Já existia a Semana Nacional de Conciliação, se não me engano, né? Até peço desculpa se eu estou me equivocando quanto a essa data específica, mas a partir de 2008 começou uma campanha dentro do judiciário para tentar dar essa repaginada, no sentido de não só desafogar o judiciário, que a gente sabe, sim, né? Eu sou servidora do judiciário e eu sei que quando a gente escuta uma reclamação a respeito, olha, o processo não anda, a gente entende, sim, que o jurisdicionado, o advogado, ele tem a sua visão e ele tem seu motivo de reclamar, mas também a gente entende que também tem uma questão estrutural. E nessa época existia já esse olhar, começou a surgir esse grande movimento para tentar, vamos organizar aqui, o que a gente pode fazer para a gente dar essa repaginada. E, inclusive, nessa questão de estar ali dentro da estrutura do judiciário,
aquelas questões que realmente elas têm que estar ali. Porque você imagina, se tudo eu conseguir, tudo que eu julgar, melhor dizendo, tudo que eu reputar, tudo que eu pensar que eu preciso de uma manifestação do Poder Judiciário para resolver isso aqui. É um produto que eu comprei que está com defeito, que eu não consigo resolver no saque, né? Serviço de atendimento ao consumidor. É uma questão que eu não consigo resolver diretamente com o vizinho meu, e eu estou falando de questões mais simplórias de direito civil que a gente vê no nosso dia a dia. Se eu for levar tudo isso, vai chegar uma hora, né, que vai ficar sobrecarregado mais ainda do que a gente vê hoje. Então começou essa mudança para tentar repaginar e tentar levar, de fato, mais preferencialmente aquilo que tem que ter uma manifestação, a chancela no sentido de a manifestação do judiciário. Começamos com esse movimento, né? E aí depois tivemos em 2015 o CPC, e no mesmo ano do CPC nós tivemos a lei de mediação. E de lá para cá a gente vem sim tendo muitas mudanças, inclusive a nível de Piauí, porque até 2018 nós só tínhamos Sejusques na capital. De lá para cá nós temos hoje, né, uma quantidade maior de Sejusques, né, no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. E essa mudança, essa ampliação, né, ela vem justamente para tentar, que eu vou falar muito até, inclusive no decorrer da nossa conversa, dar essa repaginada, dessa organizada, dessa nova, como que eu diria, essa nova organização, para que justamente a gente tenha uma triagem melhor do que né, eu preciso, de fato, que o juiz venha e diga, vai ser desse jeito. O que é que, de fato, eu preciso de uma instrução? O que é que, de fato, eu tenho que levar lá para o juiz criminal, por exemplo? O que é que, de fato, eu tenho que levar para o juiz de família? Porque é, por exemplo, uma ação de interdição, né, que eu não vou conseguir resolver só num acordo. E aí, se eu consigo ter essa triagem, né, de uma forma mais eficaz, mais bem feita, vamos dizer assim, se é que eu posso usar esse termo, né, eu vou conseguir direcionar. E aí eu vou ter, no decorrer, claro que é um longo processo, não é uma coisa, eu vou estralar os dedos e vai estar tudo resolvido. Não é isso. Mas eu vou ter um judiciário, né, mais eficiente. E eu vou conseguir também, né, eu como profissional, você como profissional, vou conseguir dar uma resposta melhor para aquela pessoa que chega ali e me procura para o meu público. No caso dos bacharéis, no caso dos advogados, né, por exemplo, da Defensoria Pública também, o jurisdicionado. No meu caso, que sou servidora pública, aquela pessoa que chega lá no centro pedindo uma informação, que quer marcar uma sessão de conciliação, mediação. E aí, nesse cenário, foi justamente que surgiu o Sejusc, que hoje, na mesma estrutura dos juizados especiais, das turmas recursais e das varas, ele tem, pelo CNJ, ele é reconhecido como uma unidade judiciária. Claro que a gente ainda sabe que nós precisamos ainda melhorar muito a questão mesmo estrutural, que ainda é um longo passo a ser dado, mas nós temos conseguido muitos avanços. E é nesse cenário que surge essa estrutura dos centros judiciários de soluções de conflito de cidadania, para tentar, nesse intervalo, conseguir ser esse suporte para a população, para o jurisdicionado, para a classe advocatícia, para o judiciário e para a questão de gerenciamento mesmo de conflitos. Pois bem, aqui em Piripiri nós temos 3 varas cíveis, aliás, 2 cíveis e uma penal, né, uma criminal. A senhora disse que um dos objetivos do Sejusc é desafogar o trabalho dessas varas, né, do judiciário propriamente dito. Os processos, redução de número de processos, acelerar inclusive os processos, porque o Sejusc participa inclusive lá dentro dos processos, né? São marcadas audiências que o Sejusc preside. Aí a senhora falou de estrutura. São 3 varas, o Sejusc é uma só. Ele tem conseguido dar esse suporte, porque se são 3 varas, subentende-se que elas têm uma estrutura melhor, são mais preparadas, provavelmente com mais servidores,
O Sejusc, em Piripiri, ele tem conseguido dar esse retorno realmente que a sociedade precisa e esse apoio para as varas de Piripiri? Perfeito seu questionamento. Assim, o que acontece, né? Nessa estrutura hoje que a gente tem, né, nós temos o juizado e nós temos as duas varas cíveis, que é a segunda e a terceira, e nós temos a vara criminal. Nas atribuições do Sejusc, a criminal, infelizmente, digo infelizmente porque na realidade vai mais para a seara da justiça restaurativa, né, que ainda também está sendo implantada no âmbito do Tribunal de Justiça, mas assim, na seara criminal ele não entraria. Em que ele entraria? Pelo próprio CPC. Todas as audiências preliminares, ou seja, conciliação ou mediação, aquela primeira lá, ela não deve ser realizada, na realidade, pelo magistrado. Ela deve ser realizada por um conciliador ou mediador. O que acontece, né? A vara, no local, ao invés, né, de ela realizar a audiência, ela deve encaminhar para o Sejusc. E aí a gente vem tentando, né, dentro desse contexto, a gente vem tentando suprir essa demanda. Por que tentando? Porque quando eu falei, na realidade, dessa questão da estrutura, é porque dentro de hoje, do que a gente tem do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, a gente então precisa, por exemplo, servidores específicos, né? Quando eu falo servidores específicos, eu quero dizer lotação paradigma, por exemplo, que hoje a lotação paradigma do Sejusc só é de um servidor. Aí você para e imagina. Nessa estrutura, a gente precisa do secretário, que é para gerir, a gente precisa de um estagiário, né? Que na realidade não seria, né? Vamos falar assim, estruturalmente falando, servidormente, sabe que o estagiário ele é uma das nossas grandes... uma ferramenta de qualidade, né, no serviço. Dos nossos grandes colaboradores, né? E aí a gente vai para o contexto, a gente precisa também do mediador. Então, infelizmente, nós ainda estamos nos organizando em termos de estrutura dos Sejuscs. Por que nos organizando? Porque está em tramitação, né, um procedimento dentro do Tribunal de Justiça, por exemplo, para fazerem-se testes seletivos para mediadores. Mas isso tudo depende de previsão orçamentária, isso tudo depende da questão do que vai ser aprovado para o ano que vem, por exemplo, né, como vocês sabem. Então, assim, a partir do teste seletivo de mediadores, por exemplo, a gente consegue ter uma estrutura melhor, porque nós vamos ter dentro de cada unidade dessas, lá em Teresina, seja aqui, seja em Parnaíba, seja em Corrente, um colaborador só para fazer mediação ou conciliação, da mesma forma que nós temos no juizado. E aí, a partir do momento que a gente conseguir, por exemplo, ter essa estrutura, a gente vai conseguir, sim, ter uma possibilidade maior de marcar mais audiências, sejam as que vêm da unidade, da segunda ou da terceira vara aqui em Piripiri, ou seja, aquelas pré-processuais que a gente faz quando nós não temos ainda uma demanda ajuizada. Pois é bom também esclarecer para quem está nos ouvindo. Até agora a gente falou muito da mediação lá dentro de um processo já judicializado. Mas a população pode procurar o Sejusc quando ela for parte num conflito, que o Sejusc vai procurar, né, da melhor forma possível, mediar ou conciliar aquele conflito para evitar que isso chegue lá no judiciário. Né? Desculpe ter interrompido. É até uma questão que é muito bom, né, você ter colocado para a gente conversar. A gente conversar para as pessoas entenderem. Porque assim, a gente tem duas possibilidades. A gente tem aquela possibilidade de resolver quando o processo já se instaurou, que inclusive, né, bom que se diga, ela não é apenas lá naquela audiência preliminar. Hoje, no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nós temos inclusive um Sejusc de segundo grau. Então, tá lá em grau de recurso, a gente sabe que às vezes um processo em grau de recurso ele pode demorar muito tempo para ele retornar e para ele ter o efetivo cumprimento. Eu posso chegar e requerer diretamente nos autos para que seja feito uma possível audiência, né, de conciliação, mediação, enfim, conforme o caso. E se tiver um acordo, ele vai encerrar. Então, não necessariamente eu preciso
ser só naquele momento, daquela primeira audiência. E nós temos a possibilidade, por exemplo, a Cristiane tem uma questão que ela não necessariamente está conseguindo resolver. É um vizinho, a questão de direito de vizinhança é bem comum, não ser justo. Não está judicializado ainda. Tem o problema, mas não está judicializado ainda. E aí ela pode, ela como cidadã, mas também ela sendo advogada, né? Ela pode procurar o Sejusc e pedir aquela sessão. Aí o que a gente faz? A gente convida, a gente pede o que a gente chama de carta convite. A gente convida aquela outra pessoa. Se ela comparecer, se ela participar virtualmente ou presencialmente, aí a gente tem um acordo. Se, né, for feito o acordo, melhor dizendo, perdão, ela comparece, se nós fizermos acordo, esse acordo ele é distribuído no PJE e, dependendo da situação, se tiver necessidade de o Ministério Público se manifestar, o Ministério Público se manifesta e depois, né, via de regra, é tudo ok, a gente já sabe mais ou menos os trâmites, só se for algum caso aqui, acolá, algo assim excepcional, mas assim, via de regra, 98%, 99% das situações do Ministério Público diz, tá ok. E existe a chancela do Judiciário. É uma homologação, no caso. Homologação. Né? E ali, dependendo da situação, a gente já teve, inclusive procurado por um advogado, um colega aqui da seccional, que a pessoa chegou, nos procurou na segunda, às vezes é muito rápido, e levou, né, a gente conseguiu marcar, coincidentemente, no outro dia não tinha pauta. Não tinha pauta por quê? Porque as audiências não iam acontecer, não foi cumprido, a carta precatória não voltou, essas coisas que acontecem. Aí apareceu uma folga ali na pauta. Aí eu disse, doutor, já que o senhor é cliente das duas partes, se eles puderem vir aqui amanhã, a gente pode fazer. E deu certo. Então, assim, quando deu aproximadamente com 4, 5 dias, a gente estava, ele procurou na segunda, quando chegou aproximadamente, salvo engano, na sexta-feira, a gente já tinha uma sentença e aquela situação era um direito de família, né, era questão de direito de família, estava resolvida. Claro que em outras situações, às vezes, prolonga, 15 dias, um mês, mas é rápido. E tem um detalhe que eu acho importante a gente divulgar. Essa situação, na realidade, independente do valor da causa, vamos dizer assim, né, ela é isenta de custos. Então, naquela situação específica, inclusive era um divórcio, era um valor considerável. Eles tiveram uma resposta rápida e sem precisar despender, né, financeiramente nenhum valor lá em termos de custos e emolumentos que toda vez que, salvo se for beneficiário da justiça gratuita, como os doutores sabem, a pessoa tem que pagar, né? E nessa situação pré-processual não existe, até hoje, esse pagamento, né? Então não existe nenhuma exigência, até porque existe uma orientação feita através do FONAMEC, que é o Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, que acontece todos os anos, para que não haja essa cobrança. Então, assim, não precisa ser beneficiário da justiça gratuita. Eu não preciso dizer que eu sou pobre na forma da lei. Eu chego, resolvo minha situação e, claro, vou ter que pagar advogado. Se eu procurar advogado, né, é interessante a gente falar isso. É que em várias situações não precisa do advogado. Facilita muito a vida da pessoa, viu? Facilita muito a vida da pessoa. Eu confesso que, particularmente, dependendo do contexto, eu me sinto muito feliz quando a gente é procurado pelo advogado, porque a atividade, né, advogado é essencial. Já diz lá na Constituição. Uhum. E a gente consegue fazer aquela sessão, né, que a gente chama de sessão, de uma forma que a gente percebe, via de regra, que a pessoa ela se sente até mais segura. Mas, claro... Sim, a senhora falou em segurança, só aproveitar a segurança. E é bom também esclarecer, me corrija também se eu estiver errado, os acordos realizados no Sejusc e são homologados pelo Judiciário, fazem coisa julgada, né? Oferecem segurança jurídica para quem participou. Com certeza, né? É uma coisa muito... Porque a gente consegue ver muito como que eu diria, essa grandiosidade ou essa nova visão do papel da mediação nos conflitos quando a gente vai para as questões de família. Eu gosto muito de falar isso, porque assim,
a gente fala muito isso lá no Sejus, inclusive, quando a gente participa de algum curso, alguma qualificação. Você pensa no conflito familiar, né? Em geral, às vezes, são situações mais simples, mais complexas, se é que a gente pode usar esse termo, mas às vezes chegam situações, como por exemplo, essa situação era um casamento de muitos anos. Então tem toda uma história por ali. Não é só vou pegar bem aqui o folder para não é só aquele processo que chega ali. São, né, vidas que estão são envolvidas, vidas, né? E aí você para pensar que imagina só você ajuizar a questão. De fato, tem questões que tem que ser necessariamente ir para o litigioso. Não tem por onde. Seja porque as partes precisam, por exemplo, ir lá para aquela parte provar. A gente escuta muito isso, mediação, eu posso provar, né? Uhum. Seja por isso, seja porque realmente as partes não se entenderam, de fato. Mas agora você imagina, às vezes, tem algumas demandas, né? E é porque a gente sabe, né, que a gente tem a segunda vara, eu escuto muito isso dos advogados, que é uma vara, que é uma unidade que tem um trâmite, né, consideravelmente célere, né? Enfim. Mas você imagina você enfrentar um processo de divórcio, um processo de cobrança de pensão, que por trás ali tem valores que não tem no mundo advogado, juiz, promotor, mediador, que possa mensurar. A gente sabe, né, o que na realidade a gente aprendeu, né, e dependendo de quem conduziu o ato, dependendo de quem estiver avaliando o processo, no caso do promotor, no caso do magistrado, talvez uma sensibilidade maior. Mas ali às vezes você pega, a gente vê muito isso, as pessoas chegam procurando uma resposta para uma determinada questão e às vezes é muito desgastante quando aquele processo se prolonga, né? E ali você tem naquela oportunidade da mediação de você resolver aquilo de uma forma mais humana. E inclusive na própria mediação em si, né, a gente tem muito o que a gente chama de declaração de abertura, que a gente explica para aquelas pessoas que estão ali o que é que a gente vai fazer para elas entenderem. Inclusive a gente explica que elas não são obrigadas a fazer o acordo, porque às vezes a pessoa pensa que ela está ali e ela necessariamente não, eu tenho que fazer. E aí ela faz aquele acordo, por exemplo, que é um acordo que talvez não vai ser cumprido. Aí já vai gerar o quê? Uma demanda ali, que é uma execução, porque não foi cumprido. Na verdade, a função do mediador é aproximar as partes, né? Uma das funções, né? É uma das funções, exatamente. Uma das funções é aproximar as partes para que elas mesmas acabem se conciliando, chegando a um acordo. Tem muito acordo, tem? Nós temos um número considerável, né? Nós temos um número considerável e, assim, de questões de números mesmo, assim, de acordos em sentido financeiro, são também bem, como que eu diria, quando a gente vai olhar o sistema, toda vez que eu abro, que eu vou com calma olhar, verificar, olha, de período tal, como é que foi isso aqui, as questões processuais ou pré-processuais, graças a Deus, toda vez é uma grata surpresa, porque vem aumentando, né? Aumentando. Eu só não olho tanto, eu confesso, eu mesma como mediadora, porque eu não quero me prender muito àquilo ali. Eu acho que, eu falo muito isso, o mais importante do que eles ter o acordo. Chegar ao acordo é que eles, né? Saiam. Exatamente. É que eles realmente consigam resolver. Porque eu disse para eles, de nada vai adiantar a gente fazer um acordo aqui, mas vocês saírem insatisfeitos. Com conflito ainda ativo, né? Sim, só falando em conciliação e mediação. Qual a diferença da conciliação para a mediação, para que as pessoas possam saber? Perfeito. Adorei a pergunta. A conciliação, eu costumo dizer que ela é um pouco mais simplória, mas não menos significativa, no sentido de que na conciliação eu não tenho, entre as partes envolvidas, uma relação que tende a se estender, uma relação duradoura. Por exemplo, questões de cobrança, né? Que não necessariamente, sempre que eu tiver ação de cobrança, eu vou estar falando de conciliação. Por quê? Porque às vezes o mediador,
ele pensa que vai fazer uma conciliação, e aí quando chega bem ali, todo mundo reunido, seja virtualmente, né, ou presencialmente, que agora a gente está podendo fazer das duas formas, e aí às vezes quando ele se depara, ele está na realidade diante de uma mediação. Por que mediação? Porque a mediação, ela tem as partes, elas têm um vínculo duradouro, ou um vínculo que se estendeu e que em algum momento esse vínculo se quebrou. E aí é diferente. Eu gosto muito de dar um exemplo às vezes para as meninas. Por exemplo, você imagina, a gente tem muita ação de cobranças, viu, doutor Felipe? Pequenas empresas, pessoas que trabalham na informalidade, que vendem na promissória. Aí você imagina uma pessoa que é cobrada por uma empresa, né, que pode citar nome não, né? Pode citar, por exemplo, não tem problema não. aquela empresa de informática que vende computador, que se instalou, tem... Ibite, né? Ibite, pronto. A Ibite é uma loja recentemente, né, instalada aqui em Piripiri. E a estrutura em si da Ibite, ela não é uma empresa que trabalhe como, por exemplo, outras lojas regionais e pequenas, como tinha antigamente a Casa Bom Jesus, né, que não existe mais, né? Então, assim, você imagina que essas outras empresas que são menores, elas trabalhavam muito antigamente com aquela história do boleto. Você vai... Carnezinho, né? A nota promissória. Agora, você imagina uma pessoa, vamos supor que essas casas... Vamos supor que essas casas, por exemplo, Casa Bom Jesus ainda existisse aqui em Piripiri, né? Que não existe mais. E eu sou cliente lá há 10 anos. E eu estou pagando tudo direitinho. Mas aí eu passei por uma crise financeira, problemas que acontecem, um filho adoeceu, me descontrole nas contas, enfim, e eu atrasei 2 boletos, 2 carnês. E aí, essa empresa, ela vai lá no Sejusc e pede a conciliação, uma suposta conciliação. Só que quando o mediador começa a fazer a sessão, ele descobre que na realidade existe um vínculo de 10 anos. Eu ser cliente de uma empresa durante 10 anos, eu não posso simplesmente, pois está aqui, paguei, pronto. É diferente de uma empresa maior, que em regra, né, como essa que a gente deu o exemplo. Não tem essa relação próxima, né? Perfeito. Então, eu compro, chego lá, passo meu cartão, acabou. Então, assim, ali é um liame, né, divisório, é uma linha, né, na realidade, tênue. Então, assim, pode ser uma conciliação, porque, assim, se for uma conciliação, o que a empresa deseja é o pagamento da dívida. A pessoa que vai pagar, se ela resolver fazer o acordo, vai ali negociar o valor e pronto. Se não der certo, entra-se com a execução, dependendo do valor, no juizado. Se a gente for olhar pelo lado dessa outra empresa que a gente citou, né, que antes existia aqui, que eu sou cliente há 10 anos, eu atrasei 2 carnês, 3 carnês, 4 carnês, enfim. E aí essa empresa, ela tenta fazer essa cobrança pelo meio do Sejusc. Eu vou olhar e eu tenho uma relação ali. Que talvez a empresa queira sim receber o valor, mas além disso ela vai querer também manter o cliente no seu quadro, de né? fato, porque entendeu? E o cliente, com certeza, olha, eu sou cliente há muito tempo, às vezes eles chegam e discutem muito isso. Eu não esperava, porque eu estava passando, e na mediação ali, aquele mediador, aquele terceiro, ele vai ter esse papel de tentar ser esse equilíbrio. Aparar as arestas ali, que conseguir que a relação se mantenha, né? E tem um caso, né, que eu me marcou muito, porque na realidade se tratava de uma execução. A advogada ou o advogado da época, né, já está com certo tempo que a gente fez. Já um processo muito. Já estava judicializado? Não, já estava na execução. Tinha os títulos, tudo, né? Era uma locação e me marcou muito, e eram valores consideráveis. E uma das pessoas conhecia o trabalho do Sejusc e pediu a mediação em fase de execução, que é bem difícil de acontecer. Porque depois já está com o título na mão, acha que já está ganho, né? Exatamente. Não, vamos levar para frente, está aqui, vamos... Mas o advogado de uma das partes, né, conhecia o trabalho e propôs, o cliente topou e fez o pedido. Mas foi marcada a mediação, enfim, né, na realidade, eu
julgava que era uma conciliação, mas não era conciliação, era mediação. E me causou assim, eu lembro muito daquela cena porque as partes entraram no acordo, o valor dos títulos, vamos dizer, que fosse algo em torno de R$100 mil, né? Que não era, né, na realidade, mas era um valor considerável. Eles fecharam em torno de 50 mil, renovaram o contrato e os dois saíram. Olha, rapaz, me desculpa, eu não queria fazer. Não, que é isso, imagina. Bora. Eu lembro daquela cena como se fosse hoje. E aquilo ali me tocou profundamente, porque, olha aí. Quer dizer, o exemplo perfeito do objetivo, né? Porque no caso, se eles quisessem ter levado até o final, juridicamente, eles estavam... Ia demorar. Mas, assim, pela a visão... briga ia ser maior. Pela visão jurídica, eles estavam cobertos de razão. Eles tinham um título executivo, estavam na fase de execução, não estavam tendo pagamento. Mas será se aquele retorno financeiro, que era aquele objetivo primário ali, direto, ele ia ser alcançado? Ou em que momento ele ia ser alcançado? E outra coisa, por trás daquela relação ali, daquelas duas partes, tinha um vínculo antigo, que com certeza ia ficar abalado e não ia ser restabelecido. Então, assim, é muito interessante esse viés. Então, né? então basicamente, é diferente a diferença, na verdade, da mediação e a conciliação é o vínculo entre as partes. Isso. E outra coisa, o vínculo entre as partes, né, e esse tipo de relação. Sim, a relação. Desculpem, que existe, né? Então... É por isso que a gente fala muito. É por isso que sempre que você olhar para uma relação de família, ela vai ser caso de mediação. Pode figurar na mesma pessoa um mediador e conciliador. Eu posso ser conciliador e mediador, ou necessariamente tem que haver um mediador ou um conciliador? Pode. Os cursos, inclusive, que a gente faz, né, para fazer mediação, a gente faz um curso de conciliador judicial e mediador. É como se a conciliação fosse algo mais amplo e a mediação fosse algo mais específico, né? Agora, todo mediador é um conciliador. Agora, a recíproca, infelizmente, não é verdadeira, porque a mediação ela é algo mais direcionado. Então, realmente... Tem que haver até um preparo melhor, né? Inclusive psicológico, né? De quem vai atuar, né? Porque ele vai tratar mais com o sentimento das pessoas, né? Então, também, né? Também. E é importante. Muito importante. A gente esclarecer aqui, né? Os exemplos que já foram citados até agora, dá para se perceber que existem umas fases dentro da Sejus, né? A fase pré-processual, a fase processual, e existe uma terceira fase da cidadania também? Sim. Pronto. Aí, só que pra galera que tá nos assistindo, né, entender quando que eu posso, que já foi falado aqui, né, mas vamos nunca é demais, esmiuçar e deixar de uma forma mais simples, né? Pronto, porque o objetivo é atender não só os operadores do direito, a população em geral. Para que aquela pessoa que nesse caso específico, até o operador. Até o operador, o advogado, né? O advogado, o operador e as pessoas em gerais, né? Porque, como a doutora falou, tanto pode o advogado ir atrás de ser justo, como aquela pessoa sem o advogado, né? Então, pra galera entender quando que ela pode procurar o ser justo, né? Existe a fase pré-processual, a fase processual e a fase da cidadania. Aí a senhora pode explicar, né? Como já foi dito, né? Mas então a senhora pode explicar em poucas palavras também, como a senhora quiser, cada fase. E depois citar outros exemplos para que a galera entenda qual a hora que eu posso sim procurar a ser justo, né? Sim, claro. A doutora Fátima, né, que é a juíza coordenadora do Sejus, que desde que foi instalado, que no Sejus que a gente tem a juíza coordenadora e a adjunta. A coordenadora a doutora Fátima e a adjunta, que é o juiz, né, nós temos, como se fosse o titular e o juiz que responde pela vara na ausência, né. Lá a nomenclatura é coordenadora e adjunta. Ela costuma dizer que o Sejus que é uma face humanizada da justiça. E eu gosto muito dessa denominação. Por quê? Porque conforme você colocou aí as três funções brilhantemente, Felipe, a gente tem, doutor Felipe, né? A gente tem realmente essas três funções.
que seria a processual, a pré-processual e a cidadania, né? Eu vou falar um pouquinho da cidadania, né, para a gente tentar falar um pouquinho da pré-processual e processual fazendo um paralelo. A cidadania, na realidade, é porque, assim, quando eu penso em judiciário, né, isso a gente vê muito quando as pessoas recebem uma carta convite ou recebem já intimação. A gente pensa no local onde eu não quero ir. Tem um professor que ele fala que banco é algo que a gente pensa, que a gente sabe que uma hora ou outra a gente vai ter que ir lá, que inclusive às vezes quando a gente vai é para ter algum benefício, seja porque eu vou receber um dinheiro, seja porque eu vou fazer um empréstimo, mas que a gente não quer ir no banco. E ele faz esse paralelo. Pensa no judiciário da mesma forma. Então, assim, as pessoas quando elas recebem, seja uma intimação, seja uma citação, seja uma carta convite, ali para elas é a pior coisa do mundo. E a parte da cidadania é justamente, não só para isso, mas é justamente para tentar fazer essa acolhida, essa recepção, essa orientação, que não substitui, bom dizer, a orientação jurídica dos advogados. Por quê? Tem gente que às vezes chega lá, já aconteceu isso, né? Que fez uma audiência na Justiça Trabalhista, por exemplo, ou que está tendo uma ação tramitando na Justiça Trabalhista, ou que tem uma ação que tramita na Justiça Federal lá em Teresina. Mas só que ela não entende isso. Ela não sabe disso. Ela pensa que justiça, tanto faz ela ir no TRT, ali na subida do hospital, como ela vir aqui no fórum, como ela ir no anexo, como ela ir lá, ela pensa que é a mesma coisa, né? E ela, infelizmente, não é assim. Vocês sabem disso, porque se fosse assim... e aí, às vezes, ela chega sem ter ideia de onde ela vai pedir informação. Ou, por exemplo, com a questão da virtualização, né, do INSS, que começou muito antes da pandemia, como os doutores sabem, até melhor do que eu, né, porque eu faço pouco uso dessa parte previdenciária, mesmo por conta das nossas demandas, mas assim, eu tenho pouco conhecimento nessa parte, mas eu sei que o INSS começou essa parte dos atendimentos virtuais, de você pegar, criar a senha muito antes da pandemia. E às vezes ela não sabe sequer por onde ela vai começar. É um documento que ela precisa, uma segunda via, ela não tem ideia. Ela não tem ideia, seja porque ela não tem uma orientação, seja porque a instrução dela ela é um senhorzinho que mora lá no meio do interior, no meio do mato, seja por inúmeros motivos. E aí entra esse papel do SEJUS, da cidadania, de dessas orientações mínimas. Né? Outro caso, por exemplo, às vezes ela chega, ela quer resolver a questão de uma pensão, o processo está tramitando, ou então o processo foi sentenciado, mas ela quer cumprir, ela quer exigir o cumprimento, a execução, e aí nesse caso ela quer exigir o cumprimento, ela vai ter que protocolar um pedido via advogado, via patrono, né? Que aí no caso pode ser um advogado, pode ser o defensor público, e a gente sempre, a senhora pode pagar um advogado, tem um advogado, a gente sempre sem direcionar, porque a gente também não pode estar resolvendo tudo. Não, né? E nem pode estar fazendo isso. Imagina só. Muitas pessoas... Depois peguem aqui meu cartãozinho aqui, manda lá para mim, tô bem pertinho aqui, em frente É por isso ao fórum. que o servidor ele não pode advogar, né? Ele é impedido e eu acho certíssimo. Pra quê? Quem é que vai mandar pro concorrente, né? Não, mas porque Sim. Imagina, porque tem gente que... Cada macaco no seu galho, né? Cada macaco no seu galho, perfeito. Aí a gente, não pode pagar, pois então a senhora pode procurar. E por aí vai. Essa é a parte de cidadania, é dar uma orientação mínima. Né? Ou então a orientação no sentido da própria mediação, conciliação, do que ela pode, do que ela não pode. Acolher ali mesmo, né? Ali. A consultoria, basicamente. Eu já atendi pessoas que até a senha do meu INSS, senha, outras pessoas de Lan House, não, foi o rapaz da Lan House que fez minha senha. E ela não sabe nem Não sabe. por onde dar a continuidade. Às vezes acontece muito isso. Da senha, do cartão de crédito, do cartão E não dele. necessariamente isso quer Não dizer, sabe. essa falta de habilidade, às vezes, está associada à questão de, por exemplo, poder aquisitivo. Que eu conheço pessoas, sim, né? Mas ela
ela não sabe como entrar naquele site. Eu mesma tenho Não, porque dificuldade daquele site. Não sei é se chato melhorou, mesmo. mas Não só ele o gov.br, tem hora que ele... Nosso PJ pra quê, né? Então, Sim. assim, às vezes, essa parte da cidadania entra nesse cenário, doutor Felipe, né? De dar essa orientação mínima. Aí vem a questão processual e pré-processual, né? O papel do Sejusc, enquanto unidade judiciária, pré-processualmente e processualmente, na realidade, né? É para fazer a mediação ou a conciliação. Aí sim, nós vamos propriamente para a mediação ou conciliação. Processual, se eu já tenho ajuizado aquela questão, né? O juiz, onde o processo está ali tramitando, lá na segunda, na terceira vara, juizado se quiser, mas assim, não existe uma normatização expressa dentro do tribunal que diz que as demandas do juizado devem ser encaminhadas ao Sejusc, né? Existem projetos aí, mas hoje ainda não existe. Então, assim, essa tentativa de acordo, essa tentativa de trabalhar essa questão, ela é feita lá pelo mediador. E aí, esse pedido, ele é feito lá no processo pelo defensor, pelo advogado, né? E a parte... falar algo? Não, dentro do processo. Dentro do processo. A mediação ela pode ser feita desde lá daquela primeira audiência, né, que é a audiência de conciliação, até o momento da sentença, Isso, né? não, e depois. Nós temos E até segundo depois na grau, questão da execução, isso, em segundo grau. Mas é porque muita gente pensa que a mediação é só lá no início do processo. Não. Mas em qualquer fase dela, por determinação de ofício, né, muitas vezes, e até por solicitação das partes, como a senhora estava dizendo, né? Inclusive, a gente, quando a gente faz as audiências que tem empresa, né? Porque o que acontece muito? A empresa, nas conciliações, a gente vê muito isso. A empresa pega, manda o preposto, manda o advogado, né? E aí ele chega lá e diz assim, não recebi proposta de acordo. Aí a gente tenta enfatizar até isso, olha. Só lembrando que no decorrer do processo você pode... Quando, inclusive, é com empresas, as empresas grandes, a gente até tenta colocar, né, os contatos, porque ali, se surgir alguma possibilidade depois, eles mesmos, eles conversam entre si, peticionam um acordo, porque assim, numericamente, para mim, aquele acordo depois no Sejusc, ele não vai interessar muito. Mas só que... A estatística ele não vai contar, né? Não, mas só que eu vou estar resolvendo o conflito. Uhum. E aí é que vem um diferencial, né? Eu, Cristiane, servidora, mediadora, estou ali no Sejusc, eu quero que a coisa ande, eu quero que as pessoas se organizem, se resolvam. Então, para mim, é muito interessante. E pré-processualmente, doutor Felipe, a gente tem essa possibilidade, né, da parte ir lá na unidade, seja a parte diretamente, seja ela acompanhada do advogado ou da advogada, ou seja o advogado indiretamente, como é que geralmente acontece. E aí ela pede essa conciliação, essa mediação. E aí a gente marca, e tendo esse acordo, né, ele é distribuído, se houver a necessidade da manifestação do Ministério Público, como por exemplo, ação de alimento, né, fixação, revisão, há essa manifestação prévia e aí depois há a sentença. Se houver alguma intercorrência, alguma questão que necessariamente impeça essa homologação, aí esse processo ele vai ser declinado a competência para a unidade judiciária competente da comarca, se for, né, o caso. Eu já vi até despachos iniciais em processo, o juiz questionando por que não foi tentado antes um acordo lá no Sejusc, principalmente. Perfeito. Você falou, o doutor falou uma coisa, né? Inclusive hoje existe no Tribunal de Justiça, eu sei do Tribunal de Justiça do Maranhão, que é vizinho, mas existe uma orientação, eu não sei na realidade nem se é orientação, não sei se já é provimento, né? Que toda demanda, quando ela chega, principalmente quando diz respeito a direito do consumidor, se eu não estou enganada, o juiz, antes, naquele despacho inicial, se não tiver tido a tentativa pré-processual, ele dá o despacho para que seja tentada primeiro, antes propriamente de um decorrer daquele processo, ter aquele segmento, aquele procedimento, enfim, justamente para quê? Para tentar fazer com que a coisa dinamize. Porque muitas vezes se ocupa toda a estrutura do judiciário
E lá na primeira audiência de conciliação, já ocupando o processo, se faz um acordo, sempre que poderia ter sido feito lá no Sejusc, né? Eu fiz um curso em 2021 com o doutor Rogério Monteles. Ele é juiz do estado do Maranhão. Ele coordenou, durante muito tempo, foi coordenador do Sejusc. Hoje ele está no juizado. Não lembro exatamente qual é a comarca. Ele é fantástico. Ele, inclusive, tem Instagram, né? E o doutor Rogério, num desses cursos, ele passou um vídeo para a gente, depois eu posso até disponibilizar para vocês o link, né, do YouTube, e lá foi um levantamento feito na época, em 2015, salvo engano, da Associação de Magistrados Brasileiros. Na época, 2014, 2015, existia uma estimativa, né, de que eram 100 milhões de processos que tinham tramitando no judiciário naquele momento. Desses 100 milhões, eu até anotei aqui para eu não esquecer o ano, 2015. Desses 100 milhões, 40% não eram para estar ali. 40%, em regra, eram questões que poderiam ser resolvidas de outra 40% são forma. 40 milhões, né? Agora você imagina você tirar 40% de toda aquela estrutura que está ali dentro. Aí você olha, mas o judiciário não está ali, né, para resolver mesmo. Mas aí enquanto a gente tem esses 40 bilhões ali, quando eles poderiam ter sido resolvidos de outra forma, ou pelo menos a tentativa, é o processo, aquele processo que eu tenho que realmente resolver, como aquele processo, por exemplo, eu gosto muito de falar de interdição, porque é um tipo de procedimento que não tem como você fazer de outra forma. É uma restrição muito grande, né, na vida das pessoas. É uma pessoa que está ali e que, de repente, ela vai ter outra dizendo como é que ela vai fazer as coisas. É um processo criminal que necessariamente ele tem que passar por, seja tribunal do júri, aqueles bens, né, mais que vão lá mais no nosso âmago mesmo, e que necessariamente eles têm que seguir aquele rito. Até porque os doutores sabem que se a gente tiver um procedimento ali, processo criminal, que tem alguma coisa errada, eu posso estar ceifando a liberdade de uma pessoa que é inocente, ou supostamente inocente, enfim, por aí vai. Você tira esses 40 milhões, será que aqueles 60 milhões que estão ali, eles não vão ser mais rápidos? Muita coisa. É por isso. Questão da celeridade. É por isso que o episódio de hoje trata sobre a Sejusc, para que as pessoas possam saber o que é a Sejusc, do que ela trata, e passar a buscar mais a solução dos conflitos. E também avisar o Sejusc, prepare a estrutura que vai ser mais apropriada. Né? Porque muitas pessoas A demanda vai aumentar. Ai, que bom. Muitas Vamos lá, pessoas pessoal. desconhecem, né? Muita Não, gente não sabe. a gente começou nosso trabalho aqui em 2018, né? Em 28 de maio de 2018. Ainda tá novinho ainda. Na época, inclusive, não existia nenhum Sejusc no interior. Aí foram criados 6 na época. Era Piripiri, Oeiras, Valença, Parnaíba, Corrente, tá me faltando outro na memória. Eram 6, né? Hoje tem mais, mas eram esses. Eu não vou lembrar do 6º. Não era Floriano, não era Picos. Floriano, isso. E eu lembro que do semestre, depois de 6 meses, houve um seletivo de estagiário, aquele estágio que é o estágio obrigatório, que chamam, né, que não é por seleção, não tem bolsa. E aí foi quando a gente recebeu a nossa primeira estagiária. E eu lembro demais ela contando que quando houve a publicação do edital, na época era até a professora Genivana, que era a coordenadora, né, aí na sala de aula dela todo mundo lia e perguntava, mas o que é Sejusc? Ninguém sabia, né? Aí ela disse, rapaz, eu não sei o que é não, mas eu vou descobrir agora. E ela botou, né, e foi estagiou durante muito tempo com a gente, inclusive hoje ela está também nos auxiliando novamente, né? Mas os estagiários, inclusive, os meninos que vêm da faculdade, eles falam muito isso, né? E muita gente não sabe o que é. Agora você imagina, o aluno que está lá no curso de Direito, ele não tem essa noção exata. Agora você imagina aquela pessoa que é leiga, que não entende. Exatamente. Não, e é bom também esclarecer para quem tem algum conflito que o posicionamento do Sejusc não é de julgar. Não. O Sejusc não vai julgar. O Legal. Sejusc vai tentar conciliar sem entrar no mérito da questão. Não é isso? É uma coisa que a gente fala muito, até porque as pessoas, quando elas chegam na audiência de conciliação e mediação,
Elas falam muito isso e a gente não pode nem repreender, dizer assim, olha, eu posso provar. Eu disse, não. Aqui não é o momento de provar. Prova. E outra coisa, são princípios que a gente tenta levar, são regras, né? Eu gosto de falar que são combinados, que são levados tão a sério, que a gente tem algumas coisas que a gente, por exemplo, confidencialidade. Né? A confidencialidade, para mim, é uma coisa assim primordial, porque o que foi assim, dito ali fica, né? Não, e outra coisa, as pessoas têm que ter essa segurança, porque você imagina na questão de família. O doutor Felipe foi casado 15 anos, tem 3 meninos, e aí ele vai estar ali separando da doutora Cristiane. Agora você imagina uma situação dessa quando eles estão amigavelmente, quando eles estão mais tranquilos, tudo bem, mas quando não, tem situações lá. O clima fica carregado. E aí você imagina as coisas que às vezes a gente compartilha no sentido da gente escutar, deles chegarem, deles desabafarem. Se não tiver confidencialidade, como é que vai ficar isso? E como é que também eles vão se sentir seguros para estarem conversando pouco? Porque a gente diz, olha, vamos conversar aqui, o momento é de diálogo. Entende? Outra coisa importante, a questão dessa confidencialidade, no sentido de que a gente fala, inclusive, as pessoas, às vezes até, a gente tem notícias depois, as pessoas descumprindo um pouco, mas assim, querem descumprir, melhor dizendo. O que é falado ali, essa confidencialidade ela é tão preciosa que eu não posso sequer querer levar isso ali para eu provar. Salve-se as duas partes. Você, não, nós vamos levar isso aqui, concordar. Mas talvez no máximo ali uma certidão de que houve a tentativa de conciliação para fazer, né? No máximo, e se concordarem. Exato. Né? Se concordarem. A gente tem sempre esse cuidado de tentar fazer a coisa desse jeito, porque assim, aquela parte que chega ali, senão ela não vai se sentir segura. Eu lembro de uma situação que eu vivenciei quando eu estava fazendo minha prática. Era uma mediação, era uma ação que foi tentada fazer a tentativa, houve a tentativa de mediação, não houve acordo, e depois, por uma dessas coincidências da vida, eu entrei depois na sala quando estava tendo a instrução. E eu juro para vocês, a impressão que eu tinha é que não eram aquelas mesmas pessoas que eu vi na mediação, porque os ânimos estão acirrados, sabe? Aquele clima pesado, então assim, às vezes a sala da mediação por si só, ela já ajuda você a ficar mais leve, ou a tentar resolver, porque assim, de nada adianta eu fazer um acordo ali, né? Se eu vou bem ali fechar a porta da sala de audiência e eu vou querer continuar brigando. Tô satisfeita. Imagina só, insatisfeito. Porque às vezes eu posso até fazer aquele acordo naquele momento ali, viu, doutor Felipe? Eu posso fazer aquele acordo, mas se eu não realmente focar para o que a gente pode fazer de melhor, para o que a gente pode resolver, porque quem sabe, numa questão de família, né? Como é que eu resolvo aquela questão do direito de visita, quais são os horários melhores, quais seriam os finais de semana que eu posso pegar meu filho, como é que fica a melhor divisão de bens, é a gente, não é o mediador, não é o advogado, nem são as partes. São as partes, porque aquilo ele vai lá na vivência deles. Por isso que o mediador ele tem que deixar bem claro na questão de aceitar ou não o acordo, que você não é obrigado a aceitar, né? E a gente sempre fala isso, né? A gente tenta falar porque assim, olha, não no sentido de eles... eu até brinco, eu digo, vocês devem estar sem entender nada, porque eu estou dizendo para vocês que se vocês não fizerem acordo, é um terceiro que vai julgar e de repente a decisão pode não ser algo que lhes agrade. Por outro lado, vocês não são obrigados. A gente tenta mostrar muito isso, porque de repente, se eu achar que eu sou obrigada, naquele momento eu tenho que fazer acordo, eu estou aqui, eu tenho que fazer. Eu posso estar fazendo um acordo que na minha realidade não vai suprimir a necessidade. E interessante não, é importante que as pessoas tenham essa consciência. Seja no processo, seja na fase pré-processual. E tem um aspecto importante que eu esqueci de falar, a gente falou de direito do consumidor, né? Todas aquelas questões que são resolvidas em termos de PROCON, muita gente não sabe, mas elas vão ser justas para serem homologadas. Todos aqueles acordos que tem no PROCON é um convênio que existe. Toda vez que eu vou procurar o PROCON,
que eu faço aquela sessão de conciliação, que lá tem um acordo, aquele acordo lá, aquela documentação toda vem para cá para ser homologada pela juíza do Sejus, que é um convênio que existe. Muita gente não sabe. Da mesma forma, nem eu sabia disso aí. Dr. Felipe pode, mesmo não sendo um mediador, vamos supor, né? Ou a doutora Cristiane, o Dr. John Kennedy, não sou mediador, mas eu tenho um cliente, consegui resolver essa questão X no meu escritório, né? Então eu vou distribuir lá pronto. E vai para o Sejus. A senhora entrou no tema que eu queria tratar. A mediação privada. Porque até agora nós falamos da mediação estatal. Como é que funciona a mediação privada? A gente tem, em termos de OAB, a Câmara de Mediação e Arbitragem. Sendo que na OAB, né, existe a figura da arbitragem. A gente não pode trazer a figura da arbitragem para o judiciário. Para o Sejus, justamente porque é um terceiro, uma pessoa que está fora da estrutura do judiciário. Mas a mediação, a OAB do Piauí, ela tem essa Câmara. Fora isso, nós temos alguns institutos aqui que têm os cursos de mediação extrajudicial, né? Que você pode, se for o caso, ficar só fazendo mediação extrajudicial, fora da estrutura do judiciário, mas também você pode fazer o curso e você usar as táticas de mediação lá no seu escritório. Eu tenho uma amiga, a doutora Marcela, que é advogada em Teresina, e ela é mediadora judicial e extrajudicial, e ela usa, na realidade, ela não exerce a função específica. Ela é uma advogada, né, e ela usa muito as técnicas da mediação no seu escritório, e protocola direto nos Sejus. As homologações? Sim, pedindo as homologações dos acordos. É porque eu fiz essa pergunta porque, de fato, é um nicho de mercado que não é muito explorado pelos escritórios, né? Não. Os escritórios normalmente querem judicializar, sendo que na mediação pode-se conseguir um resultado mais rápido para as partes e também mais rápido para o próprio escritório, né? Mas vocês sabem qual é o cerne da questão? Foi muito bom você tocar nesse assunto, né? E eu digo nós, eu estou falando não só a Cristiane, não só a doutora Cristiane, não só o acadêmico de direito, seja ele já bacharel, eu estou falando de nós, população. Nós fomos educados para litigar. É a nossa cultura. O negócio é guerra, não é conversa. Eu vou lutar pelo meu direito. Eu vou entrar logo na justiça. Não, eu vou entrar logo processar. na justiça. Eu vou lutar pelo meu direito. E aí estão lá 100 milhões de processos, né? E a gente tem essa visão. E só que essa visão, ela está nos custando caro. Porque se eu for lutar pelo meu direito, vai chegar uma hora que nós vimos um sucateamento, um sobrecarregamento do sistema de saúde na pandemia de 2020. Nós vimos. Eu vivi isso na minha casa. Eu não sei se vocês tiveram, eu espero que não, mas eu vivi. Eu estava batendo na porta de um determinado estabelecimento de saúde, né? Eu precisava com urgência fazer um raio-x, que não é um exame complexo, e eu ia pagar para minha mãe fazer, e eu não tive aquela demanda naquele momento, porque estava sucateado, porque tinha que baixar as portas, porque era o decreto tal que tinha que fechar. Então, assim, isso é só uma face desse tamanho. A gente viu o UTI sobre... E foi eu não gosto nem de lembrar, porque 2020, né? Mil e uma coisas. Mas assim, a gente viu esse sucateamento no sentido de sobrecarregado, não tinha como. E isso, a gente para pensar, você imagina um judiciário assim, né? Que então, já assim, está nessa situação, já bastante, não foi só de 2020 para cá, né? Mas pode chegar mais, Sim. Por quê? Porque se a gente não começar a mudar esse nosso pensamento, essa nossa cultura, a tendência é sobrecarregar cada vez mais. E aí é que entra a figura do novo profissional, mas do novo profissional, não só da questão do advogado, mas do novo profissional no sentido de que aquele bacharel em direito, principalmente, porque ele conhece mais, ele tem aquela visão mais técnica, ele tem essa consciência. Por falar no profissional em direito, o Dr. Felipe compartilhou comigo uma decisão do Dr. Kildare, de Pedro II, que trata um pouco dessa situação. Ele condenou por litigância de má-fé um advogado e uma parte.
Porque estava claro ali que o advogado estava realmente procurando um direito que não existia. Então o advogado também, até ele usou o termo, né, que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então o advogado tem que também saber filtrar. Da mesma forma que o Sejusc filtra aquilo que deve ou não deve ser judicializado, aconselha para que não seja quando não é necessário, o próprio advogado também tem que ter esse procedimento. Né? Inclusive é a próxima dúvida minha. Pode falar, doutor. Bom, já que nós chegamos nesse assunto, é mais fácil a gente listar o que é de competência do Sejusc, ou é mais fácil listar o que não é competência do Sejusc, ou o Sejusc abarca tudo? Não abarca, porque assim, a gente vai lá para aquele pensamento, aquela premissa, né? Aquela lógica, vamos dizer assim, vou tentar falar de uma forma mais informal para as pessoas, né? Para os nossos justamente internautas. Podileiros. Isso. Nossos podileiros. Existe aquelas questões que eu nunca vou ter como resolver no Sejusc, porque necessariamente eu preciso daquele procedimento específico. Seara criminal, que não é de competência, né? Questões mais complexas, como interdição, e volto a falar. Eu falo muito na interdição, porque se você parar para pensar que eu vou entrar com um processo de interdição para lhe restringir de exercer determinado direito, é algo muito severo, né? E algumas coisas, algumas situações, como nas questões, por exemplo, de direito de família, às vezes nós necessariamente até podemos resolver. Mas aí a gente chega naquele sentido, naquela questão em que, por exemplo, eu preciso provar que eu ganho tanto, a pessoa está dizendo que eu não ganho, então eu necessariamente preciso ir para a parte de instrução, para a parte do provar. Judicializar mesmo. Né? Não, mesmo estando judicializado, né? Então vamos lá. Todas essas questões que digam de respeito a consumidor, via de regra, alguns direitos de vizinhança, mas uma grande parte, é muito comum no Sejusc, né? É uma questão de uma cerca aqui, que o vizinho está desrespeitando. Uma água servida jogada na sua porta. Isso, e às vezes só com uma sessão você consegue resolver muito isso aí. Questão de direito de consumidor, cobranças, né? Direito de família. Então, o que propriamente direito de família, né? Primeiro, muito comum, alimento. Seja processualmente, ou seja quando eu não ajuizei a ação. Quando eu não tenho nenhum processo tramitando. Alimentos. Oferta, pedido de pensão, revisão, exoneração, né? Execução não. Porque você pensa pela lógica, né? O máximo que eu vou conseguir quando eu tenho já uma sentença, e eu estou querendo, a pessoa não está pagando minha pensão alimentícia, eu estou querendo cobrar, é via acordo. Eu estou optando para fazer aquele acordo. Agora, se eu for querer exigir o cumprimento, né, pelos meios que os doutores conhecem, eu não consigo fazer via Sejusc. Porque a competência lá no Sejusc, a competência da juíza coordenadora e da juíza adjunta, das juízas que estão lá hoje respondendo pelo Sejusc, na realidade ela diz respeito a homologar acordo. Se eu falo em homologação de acordo, né, eu não posso pensar na execução, por exemplo. E todas essas questões que a gente pode tratar com base da conversa e que sejam, doutores, direitos disponíveis, aquilo que eu posso dispor, ou no caso de indisponíveis, mas que a gente possa fazer uma transação, como no caso são os direitos de alimentos. De qualquer forma, entra aquela terceira etapa da cidadania, né? Uhum. Da consultoria. Não, você pode não ser de competência do Sejusc, mas entra aquela orientação. Eu vou encaminhar. Entendeu? Entra aquela, que não é aqui, a gente não resolve isso aqui, você precisa procurar aqui, isso. entendeu? Inclusive quando a gente não tem, infelizmente, pela lotação do tribunal, hoje é para ter só um servidor no Sejusc, né? Isso está sendo revisto, né? Mas hoje, infelizmente, a gente tem servidores cedidos, a gente tem também uma estagiária, né? E uma das orientações que a gente tenta dar é nisso, olha, sempre quando alguém chegar, tenta ver, pelo menos descobrir, se for algo que não seja
daqui, mas pelo menos a vara, direciona a pessoa, porque a pessoa fica perdida, ela não sabe onde vai pedir a informação, ela não sabe com quem vai pedir, né? Dá o telefone, é da defensoria, dá o telefone da defensoria, diz qual é a assessora que ela vai procurar, o assessor. Se for da vara, se puder, leva a pessoa lá, porque às vezes é até um diferencial, né? A pessoa chega ali e ela toma até aquele susto. Nossa, eu fui tão bem atendida. Acolhida, e é uma né? coisa que a gente tenta prezar por isso, né? Porque fórum é a mesma história que eu acabei de falar. Fora de delegacia. Não, ninguém, delegacia ninguém também, pronto, tá querendo lembrar outra. Tem Ninguém terror, tem, né? Tem. Mas aí no dia que você vem, que você tem aquela acolhida, é tão bom. Quem é que não gosta de andar na casa dos outros, ser bem recebido, né? E é isso que a gente tenta fazer. Claro que tem dia que a gente não consegue, até por conta da demanda, tá, o trabalho tá mais. Um dia que estiver tranquilo, se for preciso, leva até lá onde precisa, claro, dentro do fórum, né? Porque às vezes é o que as pessoas estão. E é essa parte de cidadania, Dudu. Faz parte do nosso papel. Qual é o que mais aparece lá? O carro-chefe. Direito de família. Direito de Direito de família. família. É confusão. coisa braba mesmo. confusão. Briga, guerra. Agora, pré-processualmente, hoje, depois da pandemia, que inclusive a pandemia 2020, a gente teve um crescimento considerável nas demandas pré-processuais. Por quê? Porque as pessoas não sabiam por onde procurar. A gente estava naquele período horrível, né? Tudo fechado, o comércio fechado, enfim. Aí a gente fazia um uso muito grande nessa época do Instagram, né? A gente estava fazendo live, acho que vocês lembram, né? Então, assim, as pessoas terminavam procurando muita gente. E dessa época a gente teve um crescimento considerável nas demandas pré-processuais. E dessa época para cá, eu diria que carro-chefe ainda continua sendo direito de família, né? Mas existe, por épocas, inclusive, uma briga muito grande com as ações de cobrança. Nós temos algumas pequenas empresas aqui que de tempo em tempo elas vão lá nos procurar. E são feitos pequenos mutirões, né? Alguns, às vezes, a gente tem 100% das pessoas que comparecem, a gente tem 100% de acordo. Porra boa. Né? Tem crescido muito a questão de cobranças, muito mesmo. Principalmente de pequenas empresas e de pessoas que trabalham na informalidade. Mas não tem limitação. Uma empresa de médio porte, uma empresa maior, pode procurar também. Não. A limitação mesmo é a gente poder dar conta. Sim. Né? Porque Mas porque na Defensoria Pública há uma limitação em relação à renda, né? Não. Valores. Na Defensoria Pública há uma limitação em relação à renda. Já no Sejus não há. Olha, Há algum tipo de limitação? Não existe. Não Pode existe. ser que amanhã existe uma normatização, né? Que inclusive o Sejus que ele está passando por mudanças no intuito também de melhorar a questão da utilização maior do PJE, enfim, são normativos e são orientações que nós ainda vamos tomar ciência, mas no sentido de dizer, olha, só pode Limitar pelo por valor exemplo, da causa. né? 20 salários mínimos e 40 para recurso, não é isso? Pronto. Não existe hoje. Até hoje não existe. Né? Eu lembro que em 2019, doutor, eu lembro que em dezembro de 2019, exatamente, no último dia, foi uma situação que eu lembro porque o advogado, na época, eu não sei se ele ainda está trabalhando em Piripiri, mas ele chegou também em uma situação similar àquela que eu contei no início. Ele chegou numa terça, queria fazer o divórcio, né? Eles tinham uma situação X, e imagina, terça, sendo que o recesso do judiciário ia começar no sábado. Doutora, e a gente já se conhecia, ele já tinha levado algumas questões, a gente conseguiu marcar para sexta-feira, lembro demais, sexta-feira à tarde, né? E deu tudo certo, graças a Deus conseguimos fazer o acordo. E eu lembro que me chamou a atenção que foi um valor considerável naquela época, era algo, né, em torno de, não preciso, né, que eu não estou ferindo a confidencialidade, que fique claro, né, não estou mencionando nome nem nada, mas era algo em torno de aproximadamente, se eu não me engano, 400 mil reais. Você imagina você fazer para o seu cliente, é uma resolutividade muito grande. E além do que, a gente conseguiu fazer uma mediação, pontos que não estavam claros, algumas questões a gente conseguiu tentar aparar aquelas arestas ali, né? Mas então nós podemos dizer também o seguinte, que
o pressuposto principal é a vontade de fazer o acordo, né? Sim, Não adianta também. você procurar o Sejusc na intenção de litigar, né? Se você tiver a predisposição para o acordo, é o caminho principal, né? Algumas situações a gente já venceu isso, infelizmente, mas tem um ponto importante que a gente precisa falar, é que nós não temos ainda isso normatizado. Mas, quando a audiência, a sessão, conciliação ou mediação, eu não tenho processo, eu vou lá litigar com a doutora Cristiele. Cobranças de honorários advocatícios. A gente já teve sessão de cobrança de honorários advocatícios. E foi uma situação muito interessante, porque quando o Sejusc começou, gente, quem na época andava muito fórum, que era aquele fórum antigo que a gente estava em reforma, tinha muito advogado que me abusava, porque eu parava, como eu sou daqui, né, da terra, eu parava o advogado literalmente no meio do corredor, dizia, doutor, vem cá, quero conversar com você. Não, mas vem cá, peraí, 1 minuto. E nisso a gente ia explicar o que era boca a boca. E eu lembro que esse advogado, né, desde essa época que começou o Sejusc, em 2018, ele falava dessa determinada questão. Aí passou o segundo semestre de 2018, passou 2019, quando chegou em 2020, nos procurou, no meio da pandemia. E pediu, né, a determinada sessão e foi, depois das tratativas, enfim. Aí, um certo tempo depois, e olha que o valor, se fosse para ser cobrado via execução, era um valor bem mais alto, né? Lembro demais, né? Apesar dele ter demorado 2 anos para resolver fazer, né? Ele disse assim, olha, foi a melhor coisa que eu fiz foi aquele acordo. Aquilo ali me deu uma satisfação, né? Porque assim, poxa, que legal. Tem o velho ditado, mais vale um mau acordo que uma boa briga, né? Imagine se ele tivesse feito o acordo quando ele começou a falar, olha, vou levar, que foi em 2018, né? E era uma questão, e era cobrança de honorário. Então, assim, é muito gratificante quando a gente vê, e não só isso, né? Quando a gente vê aquela parte que sai dali satisfeita, quando a gente vê aquela pessoa que resolve aquela questão, quando a gente chega àquela... Tira um peso das costas, né? É ganho de tempo também, né? Ganho de Tempo é tempo, dinheiro. né? Então, Agora, é difícil, não é uma luta fácil, não. Até porque você começa a pensar que é a verdadeira desmistificação que a gente está acostumado. Eu lembro que muitas vezes não se resolve numa sessão só, né? Não, Pode-se marcar uma nova audiência. Não, de jeito nenhum. Na época, eu lembro, quando a gente começou a fazer as audiências, as mediações processuais, que saiu a determinação do tribunal, porque o mediador não é para ele ficar esmiuçando os autos, olhando o que a parte... Não, ele chega lá e é para ele ser... Até mesmo porque ele não pode se envolver muito, né? Isso. Aí eu lembro que nessa época, em 2019, quando saiu a normatização do tribunal dizendo que a gente já existia isso na realidade no CPC, já existia essa normatização, mas o tribunal, para dar mais um gás, né, elaborou acho que foi um provimento conjunto na época. E eu lembro que éramos muito questionados na época por que a gente não tinha acesso aos autos, né? Às vezes até de uma forma assim que a gente se sentia meio constrangido, porque assim, a gente estava tentando começar nosso trabalho e não conhecia os casos. Não conhecia, e aí eu lembro disso, e quando as pessoas começaram a entender, eu digo, as pessoas profissionais de direito, que não conheciam o direito do papel do Sejusc, não conheciam como era a mediação, e estava errado. E até hoje muita gente desconhece, né? Não, sim, né? Até hoje. Aí eu lembro que quando isso ia acontecendo, né, que elas começaram a entender, né, o quanto que isso ia mudando no nosso trabalho, na nossa dinâmica. E eu lembro demais, né? Eu não cheguei a trabalhar diretamente com esse defensor, mas eu lembro que a primeira audiência que eu fiz com ele, na realidade, né, ele fez uma série de perguntas para mim, mas na realidade nem era desmerecendo o nosso trabalho, é porque realmente... Não conhecia, né? Eu acho assim que não conhecia na prática, e aí eu lembro que 2, 3 meses depois, um dia eu fui... que era o Dr. Robert, né? Todo mundo conhece. Eu lembro que uma vez ele olhou para mim e questionou por que o caso X não estava no Sejusc. E ele não respondia pela segunda defensoria, né? A segunda defensoria que eles chamam, que é a de vara de família, né? Mas nesse dia ele estava
respondendo por ela. Era no lugar da doutora Priscila. E eu não sabia responder, né? Porque eu não tinha acesso aos atos. Aí ele falou algo mais ou menos assim: rapaz, se isso aqui o Sejusc não resolver, não tem quem resolva, não. Tem que ser. E aquilo ali pra mim, aquele jeito dele, né? Que ele sempre foi muito agulhado. Aquilo ali pra mim foi tão gratificante, né? Pra mim, como mediadora, como servidora, né? Porque 2, 3 meses atrás ele tinha me feito vários questionamentos. Porque ele não. Eu creio, né? Que na realidade ele não conhecia muito aquela prática. Embora, né, um excelente profissional, atuava na área criminal na época, né? Era o forte dele, né? Não era bem a seara dele. Era. E aqui acolá ele ficava na vara civil respondendo pela doutora Priscila. Mas quando ele me disse aquilo, eu fiquei, poxa, que elogio! Que reconhecimento. Que reconhecimento. E é muito bacana, né? E o trabalho da gente fica vendo isso aí. Tem uns dias que é bem difícil, porque a mediação também ela exige muito. As pessoas às vezes não entendem, elas acham que é só ali fechar o acordo. E não é bem isso, tem muita coisa. O trabalho do Sejusc é algo muito novo, mas quando a coisa começa a fluir é gratificante. É gratificante. Chega na finalidade, né? Que almeja. Que tá ligado diretamente, né? A gente ouve muito falar, inclusive tem uma TV aberta aí, né? Que não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas assim, tá passando um documentário muito bacana sobre a Constituição brasileira. E eu não sabia que aquele design da Constituição nossa, ele foi feito por um piauiense de Floriano. Eu não sabia, eu confesso. Eu me descobri essa semana. Eu fiquei sabendo agora. Um artista, né, de Floriano. Aquela capa ali. Aquela capa, né? Fiquei toda próxima quando eu descobri através desse documentário que está passando, né? Uma série. E a gente vê muito aquilo ali, quando eles começam a falar da questão de direitos e garantias fundamentais, tudo, né? Tem um que eu acho importantíssimo, que é o acesso à justiça. E a gente fala tanto nisso, né? Que está ligado diretamente a lutar pelos nossos direitos. Mas Onde é que passa esse documentário? Está passando no Jornal Nacional. Uma série bem bacana, né? Eu evitei falar porque... né? Para não politizar, né? Para não politizar. Pronto, mas está muito bonita a série. Eles começaram a colocar lá desde a promulgação da Constituição. A série está isenta, a série não tá... O que eu assisti, eu achei, mas eu confesso que eu não estou assistindo todos os dias. Foi no dia que passou a questão, eu fiquei morta de feliz, quando eu descobri que a capa da Constituição brasileira foi elaborada por um piauiense de Floriano, né? E passa naquela época lá de Ulisses Guimarães, a luta, a parte que eu assisti estava, né? Não sei os outros, né? Aí, né, nessa questão da série, né, fala muito da luta pelos direitos e a questão do acesso à justiça. E o acesso à justiça é isso que a gente fala direto. Eu vou lutar pelos meus direitos. Mas se a gente também não parar e não prestar atenção, eu digo a gente, é a nossa responsabilidade, nós, né, que já não somos leigos, né, que ainda estudantes, né, porque eu acho que o operador de direito... E a questão falando da politização, né, nós estamos vivendo um momento em que o judiciário está passando por um problema sério, né, de perda de credibilidade, né. Sim. A percepção que a população tem é que o judiciário hoje está todo politizado, ele está polarizado, ele pende para um lado só. Né? E a gente, né? E quem está lá dentro do judiciário acaba sofrendo as consequências. Né? Eu sou servidora, agora em dezembro vou fazer 10 anos que eu entrei para o tribunal, né? Ainda bem que a senhora já disse logo os capos, né? Porque da outra vez... Não precisa contar, filho. Da outra vez eu fui contar aqui... Em dezembro eu vou fazer 10 anos que eu comecei a trabalhar no tribunal, aqui na comarca desde setembro de 2013, né? Então já vamos aí, 9 anos, né? Deixar para eles fazerem os cálculos agora. Vocês dois aqui. E assim, a gente sabe que existe, né? Existe os déficits, existe que tem coisas para ser melhoradas, né? Mas a gente, quando vê, né, essa polarização, essa politização, né, do judiciário. Quando a gente vê toda essa crise, né, que nós estamos vivenciando, né, a gente fica um pouco triste, porque a gente sabe que na realidade a gente precisa realmente mudar isso. E não é só uma missão, na realidade, minha, da Cristiane servidora, do estagiário que está lá dentro, do magistrado que está julgando o processo. Na realidade, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. Coletiva. Né? Claro que o peso vem mais ali, onde a coisa quem tá na ponta do serviço é que sofre mais. Isso, né? que sofre mais.
Mas ainda assim, né, mesmo com tantas dificuldades assim, eu tenho muito orgulho do papel que a gente faz, né, de ser esse instrumento, né, serviço público, servir o público. É uma coisa que, para mim, eu conheço muitos servidores que têm esse orgulho assim, né. E quando eu falo servidor público, eu falo de modo geral, inclusive dos agentes, né. E é uma responsabilidade nossa, na realidade, né, de mudar um pouco toda essa crise institucional que a gente vem passando. Exatamente. Essa cartilhazinha aqui do Tribunal de Justiça do Piauí, que a senhora entregou pra gente, ela tem de forma virtual também? Algum link, alguma coisa? Não, ela não tem, mas ela existe, né, na realidade, em todos os sejustes, como eu falei para vocês, ela tem alguns dados, né, que são daqui de Locais, Piripiri, né? mas ela é padronizada. Uhum. Se você chegar no Sejusto Teresina, né, é a mesma cartilha, ou no PEMEC tem a mesma cartilhazinha, né, é um manual. A gente tem um projeto, quando eu digo eu, como servidora, né, mas ainda não, a gente não conseguiu tirar da corpo, né, que seria fazer uma espécie de manual da forma mais simplória possível para fazer uma divulgação. Escolas, faculdades, porque eu parto muito dessa ideia, que a gente é educado para litigar, mas para a gente mudar isso, a gente tem que ir, claro, lá na academia, na faculdade de Direito, mas também lá naquela escola de ensino fundamental, de ensino médio, lá naquela faculdade que tem um assistente social em formação, lá no IFP, lá naquela reunião que tem na zona rural, né? Eu penso muito nisso, porque as pessoas, a partir do momento que elas começam aquela conscientização, todo mundo são formadas Que mediar é melhor. Sim. Eu mais sou formadora rápido. de opinião, você é formadora de opinião, né? E aí, a partir disso, quando eu começo a tomar para mim essa responsabilidade de gerir o conflito, começo a tentar sair daquela cadeirinha ali, do ar-condicionado, dentro da estrutura do fórum, para ir lá para aquela faculdade, para aquela escola, eu começo a mudar, plantar, a né, uma plantar mudança, essa né? semente, né? Claro que a gente precisa, né, de uma estrutura maior, mas a gente tem esse. Quando eu falo eu, tá, Tem que gente? começar, né? Eu como servidora, viu? Como cidadã, como estudante, né? Porque a partir de sexta-feira vai aumentar, né, a demanda, Ah! viu? As pessoas vão nos assistir na quinta-feira às 7 horas. Né? Esperamos que repercuta realmente. Repercuta, né? Que assim, se a gente não estiver ali para tentar fazer essa mudança, né? Inclusive, um dado, né, que é importante, né? Infelizmente, falando da questão da gente ser educado para litigar, infelizmente a gente não tem ainda, né? Agora aqui quem está falando é a Cristiane servidora, a Cristiane estudante de direito, né? A Cristiane mediadora que tá lendo uma coisa, tá pesquisando uma coisa, não é a servidora, a secretária do Sejus, que hoje eu estou secretária, mas eu posso mudar. Eu sou a servidora, eu sou a estudante. Existe um dado, né, importante, né, que eu vejo também, que é a questão, porque hoje em dia as faculdades elas têm que botar na grade curricular. Né, elas têm que colocar na grade delas a disciplina de mediação e conciliação. Até um tempo atrás era optativo. Não sei a partir de que ano, a partir de que turmas que já se tornou obrigatório. Existe um professor chamado Ricardo Goretti, eu gosto muito de falar do livro dele, porque o livro dele para mim foi um divisor de águas, que ele é coordenador do curso de Direito no Espírito Santo, e eles desenvolveram lá um verdadeiro laboratório, entre aspas, de gestão de conflitos. O livro dele e o Instagram dele é Gestão Adequada de Conflitos, inclusive. Por quê? Porque ele ensina lá, de uma forma muito didática, muito bacana, que a necessidade e a importância de eu saber fazer esse gerenciamento desse conflito, de eu saber pegar, e quando a pessoa tem um conflito com o vizinho, necessariamente, às vezes ela não precisa chegar no judiciário para resolver aquilo. E eles conseguiram lá, através de várias tentativas de organizando a grade curricular dele, eles conseguiram colocar um verdadeiro laboratório, entre aspas,
Não tem a prática que a gente tem na nossa faculdade, que a gente conversa com prática de direito civil, prática civil real, eu não lembro direito, civil, não é? depois penal, trabalhista. Pronto. Eles conseguiram fazer isso, mas utilizando a gestão adequada de conflitos. Salvo engano, a partir do terceiro bloco de direito. Porque quando o aluno do curso de direito chega lá no final, ele consegue ter uma dimensão melhor da importância daquilo. Então, assim, são atitudes, são projetos como esses que eu acho que aos poucos vão fazendo a diferença. Né? Claro que a gente tem muito que mudar ainda, tem muito que evoluir, que caminhar. O próprio Tribunal de Justiça, a gente, porque a mediação ela exige muito, ela exige estudo, ela exige Dedicação, né? dedicação, né? E não sei, né? Muita gente não sabe, mas para a pessoa ser mediadora, necessariamente, ela não precisa ser bacharel em direito. Sim, tem a perguntinha até aqui que eu vi, né? Quem pode conciliar? Você não precisa, né? Para você ser um mediador judicial e conciliador, você não precisa ser bacharel em direito. Mas tem que ter formação na mediação. Tem que ter uma formação. Existe um curso específico, né? Ela tem que ser graduada há 2 anos, ou seja, eu posso ser assistente social, eu posso ser psicólogo. Claro que a gente sabe que tem alguns cursos, né, que eles vão ter mais uma tendência para aquilo. É difícil você pensar numa pessoa que é formada na área de exatas, por exemplo, física, fazendo a mediação. Não que não possa, né? É difícil. Mas um assistente social, um psicólogo, por exemplo, né? Inclusive, a professora Anne está fazendo a parte prática do curso dela aqui com a gente, de mediação judicial, a Anne Heracleia, né? Mais uma empreitada dela, né? Professora da CRISFAP. E aí você tem a graduação, tem uns 2 anos, você pode pegar e se inscrever, né? Para ser mediador judicial tem que ser uma instituição credenciada pela Infam, aqui no Piauí só a EJUDE, e se inscrever e fazer e se tornar um mediador judicial e conciliador. Quanto tempo leva o curso? São 100 horas. São 100 horas. Aí dependendo do edital, né? Tem alguns editais que exigem que você faça, por exemplo, em 6 meses. Todo o curso, que são 40 horas de aula e 60 horas de prática. 60 horas em observar, comediar e fazer a mediação sozinho. Pois pronto. Então, falando para os estudantes de direito, né? Sim. Que daqui a pouco são bacharéis, e outras áreas também, né? Sim, assistência social. Aqui mesmo na comarca a gente tem... Aí terminando o curso, você está habilitado aqui? A fazer mediação, né? Aí, judicial e extrajudicial. Não. Se ele quiser fazer a mediação extrajudicial, vai ter que ser por outras instituições. Pode ser a OAB, que a OAB sempre fornece, mas aqui no Piauí nós temos também outros cursos, outros institutos que oferecem essa mediação extrajudicial. Sim. A OAB, na realidade, é a mais famosa, até pela própria instituição mesmo, assim, pelo peso da instituição. Capilaridade também, sim, né? Mas nós podemos citar outras, sim, né? Não só, eu posso fazer, por exemplo, existe um instituto que, vez por outra, eu faço alguns cursos lá, que é de São Paulo. Com a pandemia, né? Antes os cursos eram só presenciais, agora existem os cursos virtuais, então eu posso me inscrever e fazer essa qualificação em mediadora judicial, mediadora e conciliadora extrajudicial por lá. Não existe propriamente, tem que ser no Piauí, não necessariamente. O que importa é a formação. Isso, exatamente. E é um novo normal que veio para ficar, né? Esses online da vida aí, né? Não, a pandemia, inclusive, ela teve aquele período de 2020, nós tivemos muita coisa ruim, mas é uma das coisas que a gente teve que terminar se adequando, né? Veio para ficar. Convivendo e facilitando. Porque eu fiz um curso de mediação familiar por esse instituto. E, na época, eu não imaginaria que eu ia conseguir fazer, por quê? Porque era muito caro, tinha que ir para lá. Deslocamento? Deslocamento, tudo, enfim, né? E aí, quando chegou aquela época de tudo virtual, facilitou tudo. Facilitou. Assim como cada pessoa acredita que tem uma história dessas para contar, né? Nossa formatura. Nós somos a primeira turma virtual online da CRISFAP. Vocês foram dar aquela turma A primeira turma. A turma da Pietra, né? Isso, exatamente. A turma da Pietra. Conheço. Pois é. Sofremos aí com ela, mas acabou, a gente vai aprendendo, né? Que na verdade isso aí veio para ficar. Que legal. As pessoas vão poder aprender mais sobre o Sejus em casa, né? Assistindo ao episódio também. É isso aí.
É assim que funciona. E eu queria, né, assim, agradecer, assim, de coração, assim, o convite. Fiquei Nós muito ficamos honrados a senhora ter lisonjeada, né? aceitado o convite. Brilhantou o nosso Podleges. Muito lisonjeada, né? É uma proposta muito bacana. Eu antes conversando com o Felipe, eu queria entender melhor, né? Porque para saber se a gente tinha questão de tempo, como é que funcionava. E ele foi explicando, quanto mais ele foi me explicando, mais eu fui gostando, né? Porque realmente muito boa a proposta. Eu desejo, assim, que o canal cresça cada vez mais. Tem tudo, né? Tem tudo para crescer cada vez mais, né? Parabéns pela iniciativa, porque eu sei que é algo que demanda tempo, demanda trabalho, demanda dedicação, né? Com certeza. De vocês. Mas tem sido muito satisfatório e muito gratificante o resultado que a gente tem tido. Que legal, muito e bom. quem está nos ouvindo hoje, está lá com conflito doméstico, está com conflito lá no direito consumerista, onde é que ele ser justo, mas é só virtual, não existe um local, uma sede. Onde é que se procura o ser justo? Boa Né? pergunta, Porque não né? adianta procurar, vou saber onde procurar, A né? gente fica aqui na estrutura do fórum. Fica dentro do fórum. Do lado do juizado, daquele ladinho ali que fica o juizado, lá a gente tem nossa salinha, nossa secretaria. E também, quem precisar, que não quiser propriamente se deslocar, pode entrar em contato. A gente tem 2 contatos que a gente usa, né? Um, na realidade, que pode ser feito ligação direta, que é o 3276-2651, mas também pode mandar a mensagenzinha do WhatsApp. E nós temos outro que é o 981771001 também. Que se a pessoa quiser primeiro pedir fazer informação, para saber o que precisa, mas também nós podemos fazer esse atendimento todo virtual, se a pessoa se responsabilizar de mandar, ou às vezes quando vai para a seara de cidadania, né, Felipe, doutor Felipe, a gente também dá aquela orientação que a pessoa precisa e a gente tenta, né, fazer essa dinamização, e também ainda tem o e-mail, que é o sejusquepiripiri@gmail.com. Tudo para tentar dinamizar, prestar esse bom serviço, porque é para isso que a gente está ali, né? A gente nem sempre consegue prestar o serviço, mas consegue responder, à né? altura do que as pessoas desejam ou merecem, mas a gente está ali todo dia tentando. Mas dá um retorno. Tentando dar o retorno. Mandei o e-mail vai ser respondido. Vai. A gente sempre... Eu bato muito nessa tecla lá com as meninas. Eu digo, a gente dá uma olhada no porque não e-mail, adianta... tenta responder, né? Porque é muito ruim, a pessoa pega, fala, não tem um retorno... e a gente está aqui, a gente está lá para isso. Né? Porque muitas vezes tem também essa percepção de que existem estruturas e mais estruturas do Estado cria órgãos, cria departamentos e na verdade no final acaba não tendo efetividade, né? Então a gente tem que procurar essa efetividade. A gente tenta fazer isso porque na realidade é a razão de ser da gente, né? De tentar prestar aquele serviço e é por isso também uma das razões de ser da seara de cidadania, para tentar dinamizar. Porque às vezes as pessoas chegam, elas não sabem nem por onde começar. Onde é que eu vou pedir uma segunda via do RG? Onde é que a defensoria... Qual é o telefone da Defensoria Pública, por exemplo? Mas eu não sei o que eu preciso para dar entrada no processo tal. É uma informação mínima. Que não, bom dizer, tá, pessoal? Não substitui o papel que tem o advogado ou o defensor. Eu gosto muito de bater nessa tecla. Né? Não é esse nosso papel. Inclusive, quando a gente faz a mediação, a gente diz, olha, eu não sou advogada, eu não estou aqui para dizer para você. Para isso... Nem advogado e nem juiz, né? Porque muitos acham que vão estar ali na frente de alguém que vai decidir, A gente fala, né? A gente tenta falar sempre uma das primeiras coisas, eu sou servidora. Né? Estou aqui para ajudar, né? Para ajudar. Sou a terceira que vou tentar fazer com que vocês resolvam a situação de vocês. Mas não vou dizer, faça isso, não esperem isso de mim. E aí eles às vezes até ficam confusos no início, né? Mas depois dá tudo certo. Não, e realmente funciona. Eu tive uma audiência de divórcio, agora recentemente, e ela foi resolvida numa sessão de conciliação. O casal vinha discutindo já há bastante tempo, e aí foi feito online, né? Foi feito por videoconferência. A senhora estava em casa com a filha, o senhor estava comigo no escritório, e começaram a conversar, conversas que vinham pesadas, começaram a conversar. O conciliador, mediador e conciliadora, era também uma senhora, com muito tato, muito jeito. De vez em quando eles pediam ajuda a ela, eu falei, não, eu estou aqui só para ouvir vocês é que vão acertar os ponteiros de vocês. Eu estou aqui só para cuidar
dos finalmente. Quando vocês chegarem no acordo, eu entro. Eu estou aqui escutando vocês, podem conversar à vontade. Você falou E no uma final coisa, deu tudo certo. E eu lembrei, eu sei que o nosso tempo já está aí, mas eu lembrei de 3 datas, na realidade, do Ser Justo de Piripiri. Eu até costumo dizer que eu não sei exatamente, né? Eu acho que deve ser algo que já meio que está determinado, assim, eu não sei explicar. A primeira mediação, que na época a gente chamava videoconferência, feita no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, foi feita pelo Ser Justo de Piripiri, quando nem se pensava em pandemia. Foi no dia 1º de fevereiro de 2019. Por videoconferência. Por videoconferência. Uma das pessoas, residente em Brasileira, a outra estava nessa época, para dar maior segurança, porque foi a primeira que foi feita, a outra pessoa estava no Sejusc de uma cidade de São Paulo. Inclusive, quem fez junto comigo, né, o mediador, foi o professor Daniel. Dr. Nivaldo estava presente, né, a figura do Ministério Público, e foi um ato histórico, porque até então não existia nenhuma mediação virtual feita no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que dirá pré-processual. Isso foi no dia 1º de fevereiro. 2020, de 2019, chegou a pandemia, todos nós atônitos, sem saber como é que a gente... né, todo mundo teve um momento desse na pandemia. E aí saiu a normatização do Tribunal de Justiça, autorizando, que é a portaria 1295, autorizando a realização das audiências virtuais. Que naquela época a gente chamava videoconferência mesmo, ainda porque só depois o tribunal, o CNJ normatizou, que hoje a nomenclatura correta é telepresencial, né? Uhum. E aí nós tivemos a grata surpresa novamente, salvo engano, acho que era de 27, 28 de abril, 24, 25, eu não me recordo precisamente da data, de fazer, fomos nós e o Sejusc de Picos, que fizemos as primeiras audiências, né, no caso, as primeiras mediações naquele contexto. E o de Picos, na realidade, se tratava de uma questão processual. Já tinha um processo, né, e eles não tiveram acordo. A nossa era uma questão pré-processual, era uma mediação, e nós conseguimos um acordo novamente. E nessa época foi algo tão bacana que eu lembro que saiu nos meios de comunicação estaduais, saiu no site do CNJ, Ser Justo de Piripiri. Esse ano, novamente, nós tivemos mais um feito que foi pioneiro, e que esse, até hoje também, eu sei que esse não se realizou, que na época a gente entrou em contato com a equipe do Tribunal da Ascom. Nós fizemos a primeira mediação em que 2 pessoas estavam em países diferentes. Um estava aqui e outro estava em Portugal. Com acordo. Que bom. Não é legal isso? Né? Não, então, assim, e sabe o que eu já observei? Para mim é um divisor de águas. Eu acho Porque onde é que a interessante. gente pensava nisso antes, né, doutor? Uhum. Eu já observei também que essa questão de estar distante muitas vezes até facilita. Porque quando está ali no mesmo ambiente, aquele ambiente fica muitas vezes carregado. Eu já tive cliente que perguntou para mim assim: mas ele vai estar lá? A outra parte, ela vai estar presente? Porque se estiver presente, eu não sei se eu vou. Entendeu? Cria aquela expectativa de que vai haver a confusão, né? E você fazendo em casa, muitas vezes, num ambiente mais neutro, né? O senhor falou, o doutor falou isso, e eu lembrei dessa situação, né? E a segunda mediação que a gente conseguiu fazer na pandemia também foi algo que me marcou muito, que era uma senhora que estava dentro da casa dela, e era uma situação muito tensa, muito peculiar. A gente jamais ia conseguir fazer aquela audiência, ela sair da casa dela, o deslocamento. Então, assim, são questões que marcam muito, né, a gente. E eu não precisava, ainda bem até que você me lembrou, a gente já ia encerrar sem eu lembrar dessas situações que foram marcos, né, pra gente. Uhum. Que bom. Que bom que tem dado certo, né, e que continue melhorando, né. Sim. Que tenha mais estrutura do que o TJ lá em Teresina. Olhe com olhos bons, né? Com bons olhos para o Sejusc, que crie mais estrutura, ofereça mais servidores, né? Com certeza. Essa demanda vai aumentar. Mas nós temos também muitos entusiastas, né? Graças a Deus. Como, por exemplo, agora a gente vê a doutora Lucicleide
à frente do PEMEC, doutora Fátima aqui, tivemos doutor Vigílio, temos doutor Vigílio que hoje está à frente do PEMEC, e também temos grandes nomes dentro do tribunal que lutam muito, né? Inclusive o atual presidente tem olhado, né, para nós do Sejusc com muita empatia, muito amor, e assim aos poucos a gente vai mudando essa realidade. Muito bem. Pronto, né? O nosso professor já tá dando 2 horas de... É isso? 1 hora e... A técnica já está doida para encerrar ali, que as hora baterias estão para descarregar. Eu perguntei pro doutor Felipe o horário que eu disse que eu tenho medo, que eu falo demais. Não, mas foi muito bom, foi muito bom. Tá, Esclareceu bastante. Eu tenho certeza que foi um dos melhores programas que nós tivemos. Com toda certeza. A gente nunca, em um episódio que a gente grava, nunca a gente vai conseguir falar tudo, né? Pode ser o assunto mais resumido que for. A gente imagino, assim, pra mim, o prazer que é poder dividir, né? Ainda mais com 3 grandes profissionais, assim, um pouco da nossa vivência com 3 grandes profissionais pelo convite, mas aí na internet, né? Com a equipe técnica ali, enfim, porque assim, é isso que a gente vai construindo, né? O nosso trabalho como servidora, como mediadora, é isso. E nós estamos precisando. E o país está precisando disso, de conciliação e não de divisões, né? Porque nós estamos muito divididos, né? A gente precisa olhar mais um para o outro e tentar encontrar um caminho que seja o caminho que agrade a todos, né? Que resolva a situação de todos. Porque nós aqui também nós aqui também aprendemos com nossos convidados, né? Inclusive, o assunto de hoje também é bastante importante para nós advogados, porque na nossa cabeça, né, lógico, não são todos advogados, mas uma grande maioria. A gente tem essa de postar a foto protocolando processo. Não, mas protocolando processo. É necessário, né? Mas a nossa cultura. Ao invés de ao invés de procurar, não deu certo lá, aí sim, vai lá e de fato judicializa, entendeu? Mas o primeiro passo que a gente tem que fazer é procurar. Aí vai para aquela parte da cidadania. Eu não sei se resolve lá. Não tem problema nenhum não. Vou lá fazer essa consultoria e tudo. Mas nós advogados a gente quer protocolar, dizer que tem, rapaz, olha lá no PJE, vê quantos processos tem meu lá. Lógico, né? É bom assim dizer, se um advogado tem muitos processos, mas é bem melhor você resolver a metade daqueles processos ali que você tem protocolado. Não é a questão, a culpa é porque é uma questão cultural. Justamente, é cultural, mas nós advogados que somos como é que o Dr. Kilder falou? O primeiro juiz da causa. Entendeu? Então é mais importante. Então é mais importante pra gente procurar resolver aquele conflito. Ou resolve aqui realmente no escritório, como a doutora falou, que tem um advogado que faz, resolve aqui, protocola, ou então vai no. Ela disse, Cristiane, eu não exerço a mediação ali no meu escritório. Ela é mediadora. Mas eu uso toda a minha experiência que eu tive quando eu estava sendo mediadora judicial para o meu cliente. E é extremamente proveitoso, porque ali eu consigo muita coisa, a gente consegue evoluir muito. Eu evito aquela litigância, né? É bem mais sério, ele ajuda. Transformar o tribunal no tribunal homologatório, né? Vamos resolver aqui, fazer o acordo, vamos homologar lá. Você tem 10 processos ali e 5... você consegue resolver através de ser justo, e os outros 5 você não consegue resolver e precisa judicializar, né? Lá no judiciário, os processos vão diminuir. E aqueles 5 processos que você tem, vai poder andar um pouco mais rápido. Por quê? Porque vai diminuir aquela barrotada de processos que a gente protocola. Existe um entendimento não normatizado ainda no tribunal, mas que muitos tribunais já normatizaram isso, que lembra até um pouco aquela disposição que existe nas causas previdenciárias, de ter que se resolver primeiro, me corrijam se eu estiver errada. Administrativamente, para depois judicializar. Pronto. Não me lembra muito, né? Seria no sentido de, se você fizer a conciliação ou mediação pré-processual sem ter o processo, né? O pessoal que está entrando agora não perdeu o liame. Você não fez o seu acordo, você não conseguiu o acordo, mas seja você advogado, seja você parte,
você pode, com aquele termo e com a certidão que a gente dá no Sejusc, pedir a dispensa, se você quiser, claro. Se você quiser tentar de novo, estamos ali para isso. Pedir a dispensa daquela audiência preliminar. Porque você disse que você já tentou pré-processualmente e não conseguiu. Aí você diz assim, uma etapa a menos, o processo vai andar aí mais você rápido. Diz assim, e adianta que ao invés de você ter lá aqueles atos para audiência, você já vai para outra etapa, né? Repito, gente, não é normatizado ainda. Mas grande parte dos juízes, quando existe esse pedido da pessoa que ela judicializa, é isso que a gente tem de conhecimento, tem acatado isso. Tentou pré-processualmente. Foi infrutífera? Tem a certidão, tem o termo? Não, então vamos para as demais fases. Eu acho que o advogado ele precisa filtrar essa questão dos processos que chegam até o seu escritório. Dá para resolver através de um acordo no Sejusc ou aqui no escritório protocolado do Sejusc? Beleza. Não dá? Aí protocola, entendeu? Judicializa. Então tem que fazer isso. Que a Sejusc ela veio para ajudar. Né? Então se a gente não... Aí fica nós advogados, a gente gosta muito de falar isso, de fato, porque realmente demora os processos. Isso não é uma insatisfação minha, é o que de fato acontece mesmo, né? A insatisfação de todos os advogados. Mas a gente tem um meio para poder ajudar a melhorar isso e a gente não usa. Entendeu? Então é por isso que hoje o episódio, né, o 10º episódio, fala sobre isso, justamente para ajudar todos, não só os advogados, mas todo mundo que tem um conflito. Nós temos Sejusc que não só aqui, Pedro II nós temos, Parnaíba, nós temos Floriano, temos Picos, Oeiras, Valença, Corrente, Parnaíba já falei, Floriano, tá faltando um, gente, não tô lembrando qual é. Tem um de Campo Maior para ser instalado, né, que questões assim que eu não sei, não tenho como detalhar muito, mas já tá com certo tempo. E não é só aqui. Sem falar Teresina tem os anexos que são nas faculdades, né? Então assim, nós temos várias possibilidades de tentar resolver isso. E nas comarcas, né, muita gente não sabe, mas naquela comarca onde não tem o Sejusc, o magistrado, se ele tiver uma determinada demanda, que eu também não sei, não tenho como dizer para vocês o número aproximado, quais são os parâmetros, né, que realmente é algo que já vai para outro setor do tribunal, ele pode requerer o Sejusc móvel. Então vem uma equipe de Teresina para aquela comarca realizar aquele determinado mutirão. Faz um mutirão ali. Exatamente. Mas aí isso aí depende da provocação do magistrado daquela determinada comarca, né, onde não tem um Sejusc. Então, assim, são várias ferramentas que o tribunal tem tentado, né, colocar ali à disposição para a gente... Para dar mais celeridade. Para dar mais celeridade, para a gente realmente... A prestação jurisdicional, né? Fazer com que essa prestação jurisdicional tenha um retorno de forma mais eficiente. Não só mais rápida, mas mais eficiente para a população e para nós todos, de modo geral. Pois pronto, resumindo o episódio de hoje, né, falamos sobre Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania. Em regra, o próprio nome já diz, é um centro de solução de conflitos, né, um centro do Poder Judiciário. E tocamos muito na tecla de que a Sejusc é bastante importante, não só para os operadores do direito, como os advogados, mas para todo mundo, toda a população. Então, vocês aí, seja de onde for que esteja nos assistindo, procurem na sua cidade se há um Sejusc instalado, né? E caso tenha algum conflito, procure o Sejusc, que com certeza terão profissionais bastante capacitados. E é isso aí. Nossa convidada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço de coração. Fique aí a sua última mensagem, caso queira falar alguma coisa. E só agradecer, né? Dizer que tô aguardando vocês ali, a gente tá aguardando vocês um dia para vocês irem conhecer, né? Felipe ontem era para ter ido lá, né, nos visitar, mas não deu tempo. A gente marcar o café. A quem está nos ouvindo, né, dizer que a gente está à disposição, né? A gente tenta realmente no desempenho da lei do nosso trabalho tentar fazer com que esse nosso papel seja percebido pela comunidade.
seja, e que a gente realmente possa de alguma forma mudar um pouco essa realidade, seja para resolver um conflito, seja para prestar uma informação na questão da cidadania, e que nós estamos à disposição ali no fórum mesmo, ali do lado do juizado. Chegar lá, pergunta onde é a sala do Sejus, que a gente está funcionando manhã e tarde, de 8 até as 5 horas, realizando sessões, mediações, conciliações processuais, pré-processuais, virtuais, presenciais, né? E é isso, e só agradecer mesmo, tá? Agradecer vocês, agradecer aos internautas, agradecer a equipe técnica, e é isso, estamos juntos. Muito bem, muito obrigado. Boa noite a todos que nos assistiram até agora, e estamos aqui mais uma vez encerrando uma sessão de conhecimento com qualidade. E se vocês gostaram desse episódio, que eu tenho certeza que sim, não esqueça de deixar dar o likezinho bastante aí, comentar, compartilhar, seguir as nossas redes sociais. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e também o link desse vídeo aqui, desse episódio, para vocês compartilharem bastante, viu? E não esqueça de fazer a sua inscrição no canal, porque toda semana, às quinta-feiras, a gente vai estar com um episódio bacana como esse de hoje. Boa noite, galera. Tchau.